A paz do Senhor, meu amado, para você, ouvinte, que gosta de ouvir a palavra de Deus e gosta de saber o que a Bíblia diz. Eu trago um alô para você e neste momento eu quero falar sobre alguns assuntos na palavra de Deus concernente algumas coisas que têm deixado se acontecer nessas regiões e tem deixado se acontecer no meio das igrejas e coisas que muitas das pessoas não querem falar e muitas das pessoas não querem dizer e muitos até fazem vista grossa e desta feita eu volto para fazer mais um vídeo depois de quase 6 meses por falta de um equipamento adequado, por falta de um computador adequado, porque o equipamento que eu tenho não se pode gravar vídeos e eu necessitava de um computador com mais potência e precisava de um equipamento melhor. Mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, nós tivemos alguns irmãos que se prontificaram a nos ajudar com a obra de Deus e nos forneceram um equipamento. Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos forneceram este equipamento para nós estarmos trabalhando, para estarmos gravando vídeo por causa das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Muitos fazem vista grossa e muitos não se importam e aparentemente está tudo bem. Estou me referindo a coisas que acontecem no meio do povo de Deus e não de quem está lá fora, de quem não serve a Jesus e quem não crê em Jesus. Estou falando daqueles que creem em Jesus, daqueles que esperam nele, daqueles que professam ele como único Deus, que acreditam na sua palavra. Mas muitos desses mesmos têm feito vista grossa para muitas coisas que têm acontecido no nosso meio e pela misericórdia de Deus eu tenho sido muito incomodado para falar destes assuntos, porque creio que são poucos, quase ninguém está falando destes assuntos e são assuntos muito importantes e muitas pessoas não querem ouvir e não querem saber deste assunto. E também percebo também que não está sendo ensinado na casa de Deus, a qual não sendo ensinado dentro da casa de Deus acaba nos prejudicando muitas pessoas. E eu já quero trazer alguma dessas coisas para vocês, coisas que têm me incomodado muito, coisas que poucas pessoas, como eu já disse, têm feito pouco caso do que está acontecendo. Então eu estou fazendo mais este vídeo e agora, com a ajuda de Deus também, esses equipamentos que nos forneceram, agradecendo mais uma vez os irmãos que fizeram isso por nós. Estaremos fazendo mais vídeos combatendo estes que querem apenas lucrar financeiramente em cima das coisas de Deus. Porque Jesus não deu dinheiro para ninguém. O apóstolo Paulo, também não deu dinheiro para ninguém. O apóstolo Pedro também não deu dinheiro para ninguém. Então, hoje se vê muito o ganho financeiro em cima da obra de Deus. Isto é uma das coisas que estaremos comentando em outros vídeos, mas hoje eu quero falar de um assunto mais peculiar, de um assunto mais importante ainda do que a área financeira, o lucro financeiro de que muitos têm se aproveitado da obra de Deus. Então, eu quero trazer para os irmãos a causa e a razão de que muitas das vezes a sua oração não é respondida. O porquê dessas coisas. Por que é que você ora e você pede as coisas para Deus e não acontece? A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. Então eu quero falar deste assunto que tem trazido muita confusão na mente das pessoas, uma confusão que não deixa as pessoas dormir, não deixa as pessoas quietas, com a mente conturbada,
que é exatamente este assunto que ninguém quer falar disso, ninguém. Mas o Senhor tem me incomodado para falar desse assunto, que é exatamente apenas uma coisa que atrapalha toda a tua vida com Cristo. Apenas uma coisa. E isto é a falta de perdão. A falta de perdão atrapalha as tuas orações. A falta de perdão bloqueia as tuas orações. A falta de perdão te coloca em situação de perigo para a tua salvação. A falta de perdão traz também a raiz de amargura no coração. O perdão, ele tem que ser pregado no meio evangélico, no povo que conhece a palavra de Deus, ou aqueles que não conhecem, o perdão tem que ser pregado. Eu quero trazer um texto, eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus, ela contém as respostas para todos os assuntos. Eu estou gravando este vídeo hoje, dia 23 de março de 2020, em plena situação deste vírus que assola o globo, que tem levado muitas vidas e tem matado muitas pessoas, inclusive pessoas que não conhecem a Jesus e não conheceram a Jesus. E também pessoas também que não sabem e não sabiam de que o perdão pode e vai deixar qualquer um, ou eu também, de fora da presença de Deus, me apartando da salvação se o perdão não for liberado. Eu quero trazer um texto no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 11, versículo 23 ao 26. O texto de que Marcos está escrevendo é uma fala de Jesus. E Jesus, ele escreve, ele deixa claro, e Marcos escreve o que Jesus fala, e ele relata o que diz o texto, que diz assim. Marcos 11, versículo 23 ao 26. Jesus diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que assim se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser lhe será feito. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crendo, recebereis. E o 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aí o 26 diz assim: mas se vós, num idioma mais claro, num português mais claro, numa versão mais fácil de se entender, diz assim: mas se vocês não perdoarem, mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, quando eu estiver orando, Jesus me deixa a entender que eu tenho que perdoar aquilo que alguém fez comigo. E que se eu perdoar, as minhas ofensas são perdoadas. Se eu perdoar, está tudo certo. Se eu perdoar, eu me coloco numa condição satisfatória, a qual me garante o perdão também do Pai. Porque se eu não perdoo, o Pai não me perdoa. E se eu perdoo, o Pai me perdoa. No versículo 26, ele vai dizer, mas se vós não perdoar, se você não perdoar, também o vosso Pai que está nos céus não irá também vos perdoar.
Ele não perdoa se eu não perdoar primeiro. Deixando isso dito e deixando isto claro de que o perdão no coração do cristão, ele é a razão da qual as nossas orações são bloqueadas, e isto muita gente não sabe, muita gente não entende e muita gente não fala disso nas igrejas. Então, eu quero trazer apenas um raciocínio muito claro, muito lógico, usando a palavra de Deus, que se isso não for falado nas igrejas, se isso não for pregado nas igrejas, se isso não for ensinado nas igrejas, logo as pessoas não conhecem. Logo as pessoas não conhecendo, você coloca as pessoas em uma situação crítica na presença de Deus por falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus erra por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento disso aqui, ó. Se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, o inimigo pode lançar e sempre lança ciladas para nos pegar e pode até nos pegar. Porque se eu não conheço o que a palavra de Deus fala, como é que eu irei refutar as ciladas do inimigo? Como é que eu vou me desviar das ciladas do inimigo? Então eu preciso saber como eu posso me desviar das ciladas do inimigo e muitas vezes nós não aprendemos essas coisas. Né? Nós não ouvimos ninguém falando dessas coisas. Então, a palavra de Deus, ela deixa claro que a falta de perdão, ela bloqueia as tuas orações. Eu não sei você, mas existem muitas pessoas que estão aniquiladas espiritualmente falando, pessoas que estão mortas espiritualmente falando, pessoas que não recebem absolutamente nada da parte de Deus por causa de umas simples coisas que eles não sabem, que é a falta de perdão, de liberar o perdão, daquilo que alguém te fez mal, você perdoar, porque se você não perdoar, você tem as tuas orações bloqueadas, as tuas bênçãos não vêm a teu favor, e se você não liberar o perdão, essas coisas vão amontoando na tua vida, e a falta de perdão te coloca em condição desproporcional para a tua salvação. Então, eu quero trazer também como junção, fazendo ponte também com o Evangelho de Marcos também, com o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, eu quero ler também, e falar para os irmãos que a razão de muitas e muitas bênçãos, livramentos de Deus na tua vida, você já não vê, não é porque Deus não quer fazer. Não é porque as tuas obras são más. Não. Às vezes tem algo enterrado dentro do teu coração, lá dentro do coração, que você já se esqueceu, mas é um perdão que você deixou de perdoar alguém há muito tempo atrás. Alguém que te feriu e você guarda mágoa, você guarda esta raiva dentro de você e você não quer perdoar. Eu também já vi pessoas dizendo que nem se a pessoa se arrependesse e pedisse desculpa, jamais ela perdoaria o outro. Então a falta de perdão, irmãos, é exatamente o contrário daquilo que Jesus fez por nós. Porque ele nos perdoou eternamente, diz a sua palavra. Eternamente ele nos justificou, porque se a justificação de Jesus ela fosse apenas temporária, logo não seria válida para nós hoje. Seria apenas válida para aquele povo daquela época. Então, a justificação ela é para todos e todos os povos em todos os tempos. A falta de perdão é a razão e continua sendo a razão primária das tuas bênçãos e orações serem bloqueadas. Já o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, ainda no capítulo 13, ele fala de algo parecido com a falta de perdão. Ele fala ainda algo parecido que é em forma contrária, que é o amor. Ele vai dizer assim, eu quero ler para você, 1 Coríntios 13, versículo 1.
Versículo, irmãos, não é verso, é versículo. Capítulo 13, versículo 1, que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O apóstolo Paulo, com seu conhecimento antes da sua conversão, por ser judeu, homem conhecedor da lei, homem de poder e de palavras de poder, ainda antes da sua conversão, ele era um homem muito sábio. Quando ele se torna arrependido, quando ele se arrepende e se converte para Jesus, quando ele escreve esta carta e este capítulo para os irmãos, ele deixa uma passagem para eles de que o amor ele é superior a todas as coisas. O Evangelho de Marcos trata do perdão, mas não tem como perdoar sem o amor. Não tem como você perdoar alguém sem antes não amá-lo. Não tem como. Porque para você perdoar alguém, você precisa sentir o amor por ela. Senão, o rancor logo fica no coração de forma ainda maior. Eu quero pegar um versículo após outro para nós entrarmos numa dissertação melhor, num desenvolvimento do texto de forma melhor. Porque eu acredito, irmãos, que só a Bíblia conta. Outros livros são bênção, outros livros são de conhecimento, mas a única palavra que não se pode refutar é a palavra de Deus. Você vai notar que quando você conversa e você cita a palavra de Deus, as pessoas se calam. As pessoas argumentam contra você a todo instante, nos teus pensamentos lógicos, mas quando você cita a palavra de Deus, ninguém te contesta. Por isso, irmãos, que eu aprendi a falar e conversar simplesmente tudo me apoiando na Escritura, me apoiando na palavra, ninguém vai lhe contestar. Quer ver? Experimente isso. Quando você estiver conversando, cite a palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Mas eu quero citar um versículo após o outro, falando sobre o perdão e o amor. O apóstolo Paulo, ele diz que mesmo que ele falasse todos os idiomas, as línguas, e mesmo que ele falasse as línguas dos anjos, e se ele não tivesse o amor, ele não seria ninguém. Ele ainda vai mais à frente dizendo que se ele tivesse todo o dom da profecia e toda a fé existente, e ele não tivesse amor, nada disso seria aproveitoso para ele. O que tem acontecido hoje, irmão e irmã, no nosso meio? O que tem acontecido? Nós temos visto, irmãos, muitas coisas dentro de várias igrejas e testemunhos de muitas pessoas dentro das igrejas, de que, e você nota, a falta de perdão para com o próximo, ela é muito vívida nos dias de hoje. Ela é muito clara nos dias de hoje. A falta de perdão tem sido o maior câncer na vida de muitas pessoas. Pessoas que não perdoam, pessoas que sofrem nas mãos de outras pessoas, mas não liberam o perdão, não conseguem perdoar o próximo, não conseguem perdoar palavras que foram ditas e guardam estas coisas no coração, até isso acabar crescendo dentro do coração e se tornar um câncer. E esta falta de perdão, que é também a falta de amor, não nos deixa crescer na presença de Deus em circunstância alguma. Vou dar alguns exemplos. Como é que eu irei cantar
na igreja com raiva de alguém. Logo, a minha adoração é de tolo. Se eu se eu vou ofertar ao Senhor com raiva de alguém, logo a palavra de Deus vai falar que é sacrifício de tolo. Se eu peço e oro a Deus para me conduzir em qualquer instância, em qualquer coisa, em qualquer lugar, e guardo uma mágoa de um irmão no meu coração, logo as minhas orações não são respondidas. Marcos capítulo 11 deixa claro que se eu não perdoar, o Pai que está nos céus não vai me perdoar também. E Paulo vai mais à frente, fazendo uma junção entre o perdão e o amor, fazendo uma ponte, fazendo uma ligação entre o amor e o perdão. E no versículo 3, ele diz assim, no versículo 4 ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, ou seja, ele descansa na verdade. Quem tem amor descansa na verdade. Eu quero trazer em consideração algumas palavras que o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Ele diz que o amor não é invejoso. Ele diz que o amor não é invejoso, mas o que nós temos visto são pessoas rancorosas, invejosas. O que nós temos visto são pessoas que seguram a raiva, que guardam a raiva, guardam a inveja. Logo, as suas orações, a oração destes irmãos são em vão. Porque se eu não perdoar, o Pai que está nos céus não vai me perdoar. Marcos, capítulo 11. Nós temos visto o quê? Nós temos visto, no meio dos irmãos, pessoas que não se cumprimentam. Pessoas que não estendem a mão para dar a paz ao Senhor. Nós temos visto, ao invés do amor, nós temos visto a falta de amor. E a falta de amor logo gera a falta de perdão. A falta de perdão e a falta de amor me coloca em situação perigosa para com a minha salvação. Porque se eu não perdoo, logo as minhas petições, os meus pedidos de perdão para com Deus logo não são perdoados. Isso não é eu que estou dizendo. Isso não é eu que estou falando. Isso é a Bíblia que diz isso. Irmãos, eu estou completamente enfadigado na matéria. Sabe o que é enfadigado na matéria? O espírito está intacto, mas a matéria ela vai se cansando, principalmente os ouvidos, de coisas que pessoas não sabem o que falam. Pessoas que estão na casa de Deus há muitos anos, segurando uma raiva de um outro irmão, segurando um ódio de não perdoar o outro, que coloca tal pessoa em situações perigosas perante a própria salvação. Ele vai dizer que o amor não é invejoso. Aí ele vai dizer assim que o amor não busca os seus próprios interesses. Se o amor não busca os seus próprios interesses, os meus próprios interesses, logo eu entendo que as minhas vontades não prevalecem.
Mas não é isso que você tem aprendido por aí, né? Você tem aprendido por aí que as tuas vontades são vontades primárias, é o que importa. Não, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor, ele não pensa em si próprio. Quem tem o amor não pensa em si próprio, ele não pensa em se satisfazer somente si mesmo, tudo é para ele, é só eu que importo. Não, ele ajuda outros. Meus irmãos, certa feita, eu tenho isto no meu coração de que eu não creio que é uma fraqueza, mas eu continuo a fazer isso sempre. Hoje em dia eu dei até uma parada nisso que eu vou falar com os irmãos. Eu tenho esse costume de toda pessoa que eu vejo que está passando dificuldade, precisando de um trabalho, eu, eu tento arrumar emprego para a pessoa que está passando dificuldade, precisando de um emprego. E toda vez que eu coloco uma pessoa na companhia que trabalho, lá na frente sempre dá problema. Sempre dá problema. Porque eu tento, você tenta ajudar, mas você sempre recebe algo ruim em troco. Você sempre é apedrejado porque você faz o bem. Você sempre é apedrejado porque você faz aquilo que é correto. Você age de forma correta e mesmo assim você é julgado, você é mal interpretado. E isso, se você e eu não aprendermos a nos comportar de forma correta sobre estas coisas, nós vamos desenvolver aquilo que eu estou falando contra hoje neste vídeo, que é a falta de perdão, a falta de amor. Porque de tanto sofrer, você retrai, de tanto sofrer, você para de ajudar, de tanto você sofrer, você fala, não vou ajudar mais, por tanto sofrimento, você fala, não vou ajudar mais ninguém, mas eu tenho isso comigo. Eu seguro isso por um tempo e daqui um tempo eu já quero ajudar outra vez. Isso, irmãos, que acontece com você, acontece comigo, é um agir de Deus na nossa vida, que nos gera, sabe o quê? O arrependimento. Que gera o arrependimento na sua vida. Então, o amor, aquele que tem amor, ele não busca somente os seus interesses. Ele busca também os interesses do próximo também. Mas aquele que não tem amor, logo gera dentro dele, logo gera dentro de si mesmo algo muito ruim que é chamado da raiz de amargura. Que isso pode levar também a outras coisas também a crescerem dentro do seu coração. Mas vamos mais à frente. O texto diz que o amor não é invejoso e não trata com leviandade, e não se ensoberbece, e não busca os seus interesses, e não suspeita o mal, e não descansa na injustiça, mas descansa na verdade. Descansa na verdade. Eu quero te dizer, já indo em reta final deste vídeo, dizendo para você que se você não perdoar, as tuas orações serão em vão. Se você não perdoar a quem te machucou, você não terá paz. E ainda digo mais, se você não perdoar, você vai começar a se transformar naquilo que você odeia. Porque nós nos tornamos aquilo que nós odiamos. E também, de certa forma também, nós nos tornamos também aquilo que nós amamos. Se nós amamos a Cristo, mais parecido com Cristo nós ficamos. Se nós amamos as coisas do mundo, mais parecido com as coisas do mundo nós ficamos. Então, eu quero lhe dizer que se você tiver o amor e pedir a ajuda de Deus para você liberar o perdão que pode fazer toda a diferença na tua vida, eu posso falar desse assunto, de perdoar o próximo.
e eu lhe garanto, com base na palavra de Deus, de que o perdão traz bênçãos para a nossa vida. Quando você libera o perdão, logo Deus também libera o perdão sobre você, logo te colocando de volta em situação favorável, até mesmo para a tua salvação. Eu quero ler mais uma vez o que Marcos relata. O que Marcos relata para nós deixarmos bem claro aqui, que muitas das coisas que nós não recebemos é por culpa nossa. É por culpa minha. É por culpa sua. As bênçãos que você não recebe, muitas das vezes, é por causa minha e por causa sua. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se eu não perdoar, eu não tenho perdão. Se eu não perdoar, eu não tenho perdão. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoe hoje aquele que te fez mal, aquele que te chateou, aquele que te disse palavras duras, para que as bênçãos de Deus venham em direção à tua vida, à tua casa, para que você seja abençoado, para que você não sofra mais perigo, até mesmo de perder a tua salvação, para que você alcance aquilo que Deus quer para a sua vida, que é que você perdoe o teu próximo, porque é um dos mandamentos que Jesus nos deixou. Ele nos deixou 2 novos mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Perdoa o teu próximo. Perdoa aquele que te fez mal. Em nome de Jesus, para que você veja o agir de Deus na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, no teu casamento, aonde você estiver, dentro do ônibus, na roça, aonde você estiver, na cidade que você estiver, no Brasil, nos Estados Unidos, aonde você estiver, perdoa logo, para que quando ele vir naquele dia, que ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos, para este dia você ser encontrado como uma pessoa que perdoou o próximo. Em nome de Jesus, eu trago esta palavra para o teu coração, para que você possa ver literalmente, e não simplesmente ouvir, mas ver com os teus próprios olhos a bênção de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe.